Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos, amém? É uma honra muito grande estar aqui na igreja de Monte Alegre, na nossa igreja. Quando o pastor Danielson me fez o convite, eu pedi tudo para atender o convite do pastor, porque, como ele falou, nós temos uma amizade já há muitos anos e a gente tem que abrir esse espaço, porque como pastor de igreja local, a gente tem todo o tempo muita coisa para fazer na nossa igreja. E quero agradecer o convite do pastor Danielson por ter confiado, em mim, de trazer aqui para ministrar. É muita confiança da parte dele, entregar aqui o púlpito para mim. E saudar também a igreja, que é uma igreja poderosa nesta cidade. Dizer que nós aprendemos muito com vocês. Muita coisa que o pastor Daniel tem passado para a gente, tem inspirado a gente, e nós estamos aí juntos. E já estou aprendendo aqui nesse culto muita coisa que eu quero levar para a minha igreja também, que vocês fazem aqui, que é muito edificante. Queridos, temos uma palavra que está no livro de Mateus capítulo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, abra para Mateus capítulo 5. Nós vamos falar hoje sobre seja sal da terra e luz do mundo. Diga comigo: seja sal da terra e luz do mundo. Então vamos ler a partir do verso 13 de Mateus capítulo 5. Diz a palavra de Deus: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? Até o versículo 16. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero trazer essa palavra aqui, que me chamou muita atenção, pelo fato de Jesus ter encerrado o seu sermão falando sobre o padrão que nós precisamos ter como discípulo dele. Ao encerrar, a verdade, esse sermão que ele está dando, capítulo 5 de Mateus, que fala das bem-aventuranças, Jesus, ele fala que o mundo não pode existir sem a presença dos discípulos. Amém, queridos? E que o mundo precisa de nós. Aleluia! O mundo precisa da igreja. O mundo sem a igreja apodrece. O mundo sem a igreja não presta para nada. Então eu quero que você entenda que nós temos uma importância tremenda no mundo que nós estamos. Então chama a sua atenção para o valor que você tem como discípulo de Jesus. Então, por incrível que possa parecer, é destas pessoas que o mundo precisa, dessas pessoas que são perseguidas pelo mundo, dessas pessoas que o mundo, alguns momentos, considera que nós não somos nada. Na verdade, o mundo nos desconsidera, o mundo não dá valor para nós, mas pelo contrário, Jesus disse que é dessas pessoas que o mundo precisa, porque senão o mundo vai acabar numa grande podridão. O mundo apodrece sem a presença da igreja, que é o sal. São essas pessoas que o mundo teria que, sem elas o mundo estaria deteriorado. Queridos, o sal fala da influência interna da igreja. Por outro lado, Jesus usa também outra figura para representar seus seguidores, a luz.
Jesus usa não somente a figura do sal, como também a figura da luz. Aqui nós temos a luz como influência externa da igreja, enquanto que o sal é influência interna, a luz é influência externa. Enquanto como o sal a igreja age de modo invisível, como a luz ela age de maneira visível. Aleluia! E dessas duas figuras usadas por Jesus, que são duas metáforas, nos mostram que Ele mesmo espera de nós como igreja. Jesus, através dessas duas figuras, está mostrando o que Ele espera de mim e de você como igreja. Aleluia! Jesus tem uma expectativa muito grande na igreja. Por isso que levantou você nesta cidade. Por isso que levantou você lá no seu bairro, porque Ele tem uma expectativa muito grande que você vai brilhar, que você vai salgar o mundo que está apodrecido. Vamos falar um pouco, fazer algumas considerações sobre o sal. O crente como sal, o discípulo de Jesus como sal. Nós vamos ver que no mundo antigo, o sal era muito apreciado. Você lendo a história do mundo antigo, você vai ver que o sal, ele era muito apreciado. Os gregos, chamavam o sal de divino. O sal para os gregos era algo muito especial. Era algo como se fosse que veio do céu. E os romanos, eles diziam que não havia nada mais útil do que o sol e o sal. E na época de Jesus, o sal se relacionava na mente das pessoas com 4 qualidades especiais. O sal, ele lembrava a pureza. Amém? O sal lembrava a pureza. Então, algumas considerações que são muito importantes, porque Jesus nos chamou de sal, disse: você é sal da terra, porque está falando de uma igreja pura, que vai se encontrar com Ele no dia do arrebatamento, uma igreja que não se mistura com o mundo, uma igreja que não tem nada a ver com o mundo. É diferente daquela igreja que você está vendo na televisão agora, na internet, que diz que não tem nada a ver, muita coisa aí que o mundo faz, que eles podem fazer também. Mas o que eu aprendi desde o começo da minha vida cristã, é que nós somos um povo santo, separados para viver uma vida santa para Deus na terra. Mas as pessoas estão tentando mudar agora, né, irmãos, a igreja, dizendo que a igreja pode se misturar. Não aceite isso, não vá nessa não, porque o evangelho continua o mesmo que Jesus pregou, não vai mudar nada, e as pessoas estão tentando mudar. Então veja que o sal fala de pureza, provavelmente sua brancura sugeria esta conexão, com a pureza. Os latinos diziam que o sal era a coisa mais pura, porque o sal procedia das coisas mais puras, que eram o sol e o mar. O sal era de fato das mais primitivas ofertas que se faziam aos deuses. E você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 35, que até os últimos dias de oferendas judaicas, as mesmas eram feitas com sal. Nesses textos que eu estou citando para você, fala que o sal deveria estar presente nessas ofertas que eram levadas diante do nosso Deus. O Deus já falava sobre isso lá no Velho Testamento. Jesus vai fazer a menção do sal, não era algo desconhecido para ele, porque ele conhecia muito bem o Velho Testamento. Então eu quero que você entenda que o sal estava presente nas oferendas que eram levadas diante do nosso Deus. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, também fala sobre isso. Se você quiser anotar também, você pode anotar Números 18, 19, Ezequiel capítulo 43, versículo 24. Todas essas referências, elas estão falando sobre o sal que era usado para ofertar diante do Senhor. O crente, queridos, deve ser exemplo de pureza. Nós precisamos resgatar isso, porque, como eu falei anteriormente, o mundo está querendo, ou está entrando na igreja e dizendo assim: não,
o crente pode fazer de tudo, porque agora não existe mais pecado. Jesus levou o pecado lá na cruz e ele detonou o pecado, então não existe mais pecado. Se fala hoje de uma super graça. Está se pregando uma mensagem que não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho verdadeiro de Jesus, que é a super graça, de que agora a graça de Deus, ela encobre todos os seus pecados, e você pode ficar à vontade e praticar de forma deliberada o pecado, que a super graça vai resolver para você. Isso é engano, isso é mentira, porque o Evangelho diz que a graça de Deus, ela te dá capacidade para você viver uma vida vitoriosa e não uma vida suja no pecado. Queridos, o crente deve ser exemplo de pureza. Aonde vai? Aonde está? Com quem se relaciona? Uma das características do mundo em que vivemos é que as pessoas, sabe, elas possuem reduzido níveis de honestidade. Precisamos voltar a ter um nível elevado de honestidade, irmãos. Você vê pessoas desonestas por todos os lados, e dentro da igreja, pessoas que estão reduzidas no seu nível de diligência no trabalho, sabe, que são infiéis no trabalho que fazem, e dão mau testemunho como cristão lá dentro da empresa que estão. E quando alguém olha para ela e fala assim: eu não quero ser crente como esse, porque para mim ser crente desse jeito é melhor ficar aqui no mundo do jeito que eu estou. Não é assim, irmão? Alguém já ouviu isso? Pessoas que estão com seu nível reduzido de responsabilidade, de moralidade, enfim, todos os níveis tendem a ser reduzidos a cada dia, se nós não procurarmos meditar e praticar a palavra de Jesus. Isso vai ficando reduzido. O crente deve ser uma pessoa que mantém um nível de pureza absoluta em sua maneira de falar, em sua maneira de se comportar, sabe, em sua maneira de pensar. O crente deve manter esse nível, sabe, de pureza em todas as suas formas de se relacionar. Não, porque Deus não está, o meu pastor não está aqui, eu vou fazer tudo o que vier na minha cabeça para fazer. Irmão, Deus está lá onde você está. Se você vai no seu carro, Deus está lá. Se você vai lá no avião, Deus está com você. Por onde você for, Deus está. Ouvi falar de um pregador que foi ministrar num certo lugar, que ele passou o tempo todo no hotel. Enquanto estava no hotel daquela cidade lá, esperando o momento para ir ministrar, ele estava se drogando, ele estava fazendo coisa errada, ele estava mergulhado na imoralidade, mas ele subia no púlpito para pregar. Vejamos aonde estamos chegando. Houve uma divergência muito grande. Nós tivemos a nossa marcha para Jesus na nossa cidade, mas houve uma divergência grande por parte dos integrantes do conselho de pastores da nossa cidade, inclusive pela nossa parte, de não aceitar um certo cantor que foi contratado para a nossa marcha, porque nós fomos ver o testemunho daquela pessoa. Ah, mas já passou, mas não foi feito da forma correta. Infelizmente, nenhum crente pode sair dos níveis de honestidade. Nós não podemos deixar baixar o nosso nível de honestidade. Nenhum de nós podemos, sabe, nem pensar em reduzir o nosso padrão moral, porque senão nós vamos cair em descrédito diante deste mundo que continua, sabe, a cada dia numa decadência terrível. Nós não podemos baixar o nosso nível, nem permitir, sabe, termos sugestivos e palavrões de baixo escalão. Não, nós não podemos fazer isso. Eu quero que você acompanhe comigo uma leitura que está lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, capítulo 1 de Tiago. Você pode abrir a sua Bíblia,
por gentileza, para esse capítulo 1 de Tiago, versículo 27. Veja bem o que o apóstolo Tiago diz para nós: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Eu chamo sua atenção para a última parte do versículo. A religião que Deus quer que pratiquemos é a religião que não se deixa corromper pelo mundo. Você é crente de onde, irmão? Sou crente da Igreja da Paz, pastor de Monte Alegre. Amém, glória a Deus. Você sabia que o mundo não vai te conhecer só porque você tem um nome de crente desta igreja, mas o mundo vai te conhecer porque você não se corrompe. Porque tem gente há muitos anos dentro da igreja, mas viu uma vida corrompida, e ele não atrai ninguém para Deus. Ele já era o sabor dele. Queridos, o sal falava de conservação. No mundo antigo, o sal era o mais comum de todos os conservantes. E você vai ler, você vai ver que antes do advento da refrigeração, o sal era o que preservava os alimentos, não é assim? Antes que chegasse a refrigeração, que se usasse os freezer, as geladeiras, as coisas que nós temos hoje, o sal era primordial para preservar os alimentos. Todos sabemos que existem certas pessoas que em sua companhia, cuja companhia é fácil de ser bom. E há também algumas pessoas em cuja companhia é fácil de perder os padrões morais. Meu irmão, é muito fácil. Ande com ela uma semana. Se for uma pessoa do bem, você vai ser influenciado por bem. Você vai observar que ela é uma pessoa que realmente faz valer o seu nome de cristão. Mas também, pelo outro lado, tem pessoas que quando você anda com ele, rapidinho você vai ver que ele já começa a sair do padrão da palavra de Deus. Isso é evidente. Eu quero que você entenda. Olha, queridos, há um cristão muito facilmente levado pelas companhias, que ele mostra claramente que ele é um cristão sem sabor. Basta ele andar com uma pessoa descrente, que rapidinho ele já se desvia. Pastor, mas ele não estava na igreja há muitos anos, foi só ele entrar naquela empresa e ter relacionamento com pessoas descrentes, que logo ele se afastou de Deus. Não, ele já estava afastado de Deus há muito tempo, dentro da igreja. É só ele ir fazer aquela faculdade, pastor Danielson, que ele já começa a pensar diferente da palavra de Deus. E olha, nem precisa você ir para uma faculdade secular. Nas faculdades até mesmo de teologia, estamos estudando, terminando um curso de teologia, aonde o nosso professor, o nosso instrutor, ele falou algo assim que eu fiquei, falei, mas como é que pode uma pessoa que tem tantos diplomas? O cara é muito estudado. Mas ele interpretou uma parte da Bíblia que eu fiquei cabreiro com ele. Falei, não, isso aqui eu estou fora. Ele chegou a dizer que não há uma guerra cósmica. Ele falou, não há uma guerra cósmica. É como se Deus e o diabo jogassem do mesmo lado. Mas como? Se Paulo fala lá no livro de Efésios que há uma guerra. Eu não vou aceitar isso. Aí a minha esposa falou, cuidado, daqui a pouco você está pregando também sobre. Eu falei, não, eu sou muito bem blindado sobre essas coisas. Eu continuo crendo no evangelho simples que eu recebi lá do começo da minha conversão. E não adianta vir com essa história para me enganar, que não vai.
Então já fiquei cabreiro com ele, falei assim, tudo que vier dele, eu já vou dar uma peneirada aqui para ver se está batendo de acordo com a Bíblia. Se não tiver, fora. Então tem pessoas que acabam indo para as faculdades seculares e elas vêm de lá com a cabeça, elas até criam no começo da sua vida cristã que foi Deus que fez o homem e que o homem foi criado do pó da terra. Mas depois que entraram, aí elas já vêm com a teoria de que agora o homem veio do macaco. E aí começa um conflito, né? Começa tanta coisa assim que ela já, não, mas nós temos que, sabe, levar em consideração que foi desse jeito mesmo, foi, não, meu irmão, fora, por favor. Mas por que eles acabam entrando por esse caminho? Porque eles não eram verdadeiros, eles não eram firmados, eles deixaram de ser sal, né? Deixaram de ser sal. Agora entenda, a nossa presença no mundo é como um antisséptico, amém? Nós fomos colocados aqui no mundo para eliminar toda e qualquer bactéria, todo e qualquer vírus, toda e qualquer doença do diabo. Em nome de Jesus nós funcionamos como um antisséptico, freia a corrupção, a nossa presença freia a corrupção. É por isso que eu falo para vocês, nesse ano de eleição nós temos que colocar pessoas que vão entrar lá nas casas de lei para frear a corrupção, irmão. Que a presença do crente dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Câmara do Estado ou federal, vai frear a corrupção, se ele realmente for um crente. Não, mas eu não vou votar porque já foi muitos crentes, mas não era um crente verdadeiro, ele deixou se corromper. Eu estava lendo uma frase ainda há pouco no livro, que fala assim, que dizem que o poder corrompe. Não, o poder não corrompe. O poder revela a pessoa corrompida que ele já era. O poder não corrompe. Só vai revelar o caráter da pessoa na hora que ele chega lá. Queridos, nós vamos retardar o processo da desintegração, da degradação. O cristão deve ser um poderoso antisséptico, limpador em qualquer sociedade que se encontra. Ele chega lá, ele limpa o lugar. Não é que esse negócio do cara chega lá dentro do trabalho, aí ele já fica por lá, daqui a pouco ele já é igual a todo mundo. Ele já fala como todo mundo, ele já pensa como todo mundo. Não, eu te conto a minha experiência quando eu estudava. Lá na escola que eu estudava, sabe como me chamavam? De pastorzinho. Meu irmão, eu não me juntava àqueles grupinhos que estavam ali falando bobagem. Eu era meio estranho. Estranho no sentido de não me misturar. E os caras eles já tinham, sabe, aquela visão assim sobre, ele é muito santo, sabe, ele é muito crente. Os professores me respeitavam, eles sabiam que eu era crente mesmo, e qualquer coisa que eles mandavam fazer que estava fora dos cristãos eu não fazia. Não vem com essa história para o meu lado. Eu era chamado assim, estudei por muitos anos, mas não foi corrompido, porque eu fui para lá para ser luz, para ser sal dentro daquele lugar. E é assim que nós temos que ser, amém, queridos? Isso é maravilhoso. Sabe, nós precisamos ser a pessoa, sabe, que nós excluímos qualquer corrupção no lugar onde chegamos, no ambiente que nós chegamos. Os ambientes onde nós visitamos, eles vão se tornando limpos, aleluia, porque nós somos esse antisséptico. Assim como a carne se decompõe facilmente sem o sal, se não tiver influência, sabe, queridos, de nós na sociedade, o mundo vai entrar em decomposição, ou está em decomposição, porque não tem sal. A ausência do sal torna o alimento insípido, enquanto o excesso, claro, torna salubre. Nós temos que dar sabor para esta sociedade que está sem sabor, que está insípida. O cristão é para a vida o que o sal é para a comida. Amém, queridos? Note esta frase, que o cristão é para a vida o que o sal é para a comida.
O problema hoje é que as pessoas estão associando o cristianismo justamente com o mundo. É isso. Olha o cristianismo dele, igualzinho o mundo. Não tem mais expressão, não tem mais relevância. É um negócio muito semelhante ao mundo. Dizem que a vida cristã é sem sabor mesmo. Irmão, se você pensa assim que a vida cristã é sem sabor, é porque você infelizmente precisa mergulhar na palavra. Você infelizmente perdeu o sentido do verdadeiro evangelho e precisa voltar às origens. Não diga que a vida cristã é sem sabor. A vida cristã é a vida mais saborosa que tem na face da terra. Amém, igreja? A vida cristã, ela é maravilhosa, ela é gostosa, ela é abençoada, dá prazer de viver. Esse negócio de vir para a igreja, eu sou crente, aquela vida cristã toda meia bichuruca, meia... irmão, sabe como é que é ser crente, irmão? É ser animado, é ser alegre, é ser feliz, é ser vitorioso, é ser próspero, é ser abençoado. Essa é a vida cristã. Não, estou indo para a igreja porque a mulher está me levando. Ainda não entendeu. Eu digo, graças a Deus que eu comecei a minha vida cristã muito cedo. E para mim, eu vivo uma vida muito feliz. Muito feliz, mas muito feliz. E aonde eu chego eu digo, não preciso de droga para ser feliz, não preciso de nada que o mundo tem para ser feliz, porque a vida que eu levo com Jesus, eu entendi que eu sou sal, é uma vida saborosa. Irmão, se alegre porque você é um cristão, se alegre porque você é um servo de Deus. Eu vi uma vida frustrada servindo a Deus, não dá certo, não vai funcionar. Olha só, não temos que provar para o mundo que ser cristão é bom. Não, vou provar para o mundo que ser cristão é bom. Não, temos que viver a vida do modo que Jesus nos ensinou, e o mundo vai ver que nós somos bom para esse mundo, que somos cristãos. Você vê que o sal não vai provar que ele é bom para o alimento, só basta colocar ele lá. Ele faz o trabalho que ele tem a função de fazer. O sal provoca sede. Eu quero dizer que o mundo não conhece a Deus. É nós que vamos provocar sede no mundo, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver. E quem vai saciar o mundo é Jesus, que é a água viva. Nós provocamos sede e Jesus sacia o mundo. Sabe que o homem no seu estado natural, ele não tem sede de Deus. Diz a Bíblia que ele não entende nada sobre Deus, que ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque ele é natural. A presença da igreja no mundo é que vai despertar interesse por Deus no coração das pessoas. Aleluia, queridos. É a presença da igreja que vai despertar. Mas a igreja, por ter se assemelhado ao mundo, infelizmente a igreja tem repelido as pessoas de Deus. A igreja tem repelido as pessoas de se aproximarem de Deus, porque a igreja tem se assemelhado ao mundo, enquanto a igreja deve ser sal para provocar sede. Como eu falei, Jesus é a água que vai saciar. E para nós concluirmos essa parte do sal, que é o costume lá na Palestina de alguns, a Bíblia diz que o sal pode perder o seu sabor. Então, quando o judeu ele se afastava, vamos dizer, da palavra de Deus, da fé dele em Deus, que ele queria voltar, eles tinham um costume lá. Aquele judeu ficava lá na porta e todos que passavam pisavam nele, porque eles entendiam que ele tinha deixado de ser sal. E a Bíblia diz que o sal, depois que perde o sabor, só serve para ser pisado. Então eles pisavam, o pastor Daniel, no cara lá. Que tal fazer aqui na igreja da paz? Estou brincando. Tem esse mesmo costume, né?
Ah, me afastei, quero voltar. Então fica lá na porta, irmão, e todos que entrarem pisam em você, até você ficar pisadinho, né? Meu Deus, aquele sal era inútil, porque tinha perdido o sabor. Ao ser lançado fora, era pisado pelas pessoas que passavam. Aqui nós temos uma lição: a futilidade é a mãe do desastre. Na hora que começa a se tornar fútil, pode contar que o desastre já está armado. E o Novo Testamento insiste nisso: se o cristão não cumpre a sua finalidade como cristão, está condenado ao desastre. Ou você cumpre, ou você vai ser um desastre. Você tem uma finalidade como cristão aqui nesta terra. O sentido da nossa vida é para ser sal da terra. Amém, querido? E não damos vida, e se não damos vida, pureza, poder antisséptico, leveza que devemos dar, estamos falhando em nossa missão e indo para o desastre. Entretanto, quem quiser cumpri-la precisa saber do sacrifício que está ligado a ela. Não é tão fácil ser sal, queridos, não é tão fácil, porque senão todos eram sal. É sacrificoso, pois o sal, quando quer cumprir a sua tarefa, precisa dissolver-se. Para o sal ser sal, ele precisa dissolver, para ele cumprir a tarefa, ele precisa dissolver-se. Preste bem atenção nesse ensinamento. O serviço do sal sempre acontece pela entrega de si mesmo. O sal precisa entregar-se a si próprio. O sal que não se entrega, o sal que permanece no saleiro sem ser dissolvido, perde o poder de salgar, perde o poder, sabe, de fazer aquilo que ele veio fazer, e não vai ser revigorado como sal. Então entregue-se para o seu chamado, entregue-se para a sua missão. Pare de ficar em cima do muro dizendo que você está pensando ainda em que se você vai ter uma vida pura ou não. Irmão, decida-se. Você foi chamado para ser sal, mas também nós fomos chamados para ser luz. Discípulo como a luz do mundo. Quero dizer que o mundo é o lugar mais tenebroso e escuro que existe. O mundo é o lugar, sabe, carente dos crentes. Nós somos chamados para ser luz também. Sabe, nessa escuridão as pessoas elas acabam tropeçando, elas acabam se ferindo, elas acabam se machucando, e nós precisamos ser luz para iluminar o caminho pelo qual elas têm que andar, para elas pararem de se machucar, de se ferir. Cristo, em sentido restrito, a Bíblia diz que Ele é a única luz do mundo. Em João 8:12 Ele disse: eu sou a luz do mundo. Amém? Quem andar por mim não vai andar na escuridão, não vai viver na escuridão, mas vai ter luz para andar. Em outro sentido, ser luz do mundo traz um resultado não apreciado por ninguém. Você sabia que você ser luz do mundo não vai ser um negócio apreciado? Sabe por quê? O resultado é ser perseguido. Se vou voltar lá para Mateus, que nós começamos a nossa mensagem, no capítulo 5, nós vamos ver que o versículo 13 de Mateus 5 está ligado ao versículo 12, claro, e fala de perseguição, e no 14 também. Você vai ver que um versículo antes da nossa leitura, o versículo 12, Jesus disse que nós vamos ser perseguidos por sua causa. E como não havia essa divisão como tem agora, de capítulos e versículos, antes está dentro do mesmo contexto. Jesus disse: se você quiser ser luz, você vai ser perseguido. Então não é muito ou não é apreciado a gente ser luz neste mundo, mas Jesus nos diz que temos que ser luz, amém? Nós temos que brilhar aqui para a glória dele aqui nesta terra, aleluia. Uma das características da luz é expor, queridos, não é isso? A luz ela expõe,
assim também a igreja deve ser a luz a ponto de expor aquilo que precisa ser visto de verdade através dela. Aonde a igreja chega, ela expõe, ela traz luz, expor também aquilo que precisa ser denunciado, porque hoje em dia está surgindo muitas doutrinas que são falsas, heresias, e a verdadeira igreja vai denunciar essas doutrinas. Sabe, nós somos luz deste mundo. Aí nós vamos lá para a Bíblia diz que muitas das cidades de Israel estavam edificadas sobre montes. Se você for lá em Jerusalém, lá em Israel, você vai ver que a maioria das cidades, elas eram edificadas sobre montes. Então Jesus, quando aponta para aquelas montanhas, ele diz a seus discípulos que assim eles eram. Jesus está dizendo: olha, vocês são igualzinho aquelas cidades edificadas sobre os montes. Ele estava querendo dizer que nós somos vigiados. Amém? Nós somos vigiados, que os olhos do mundo estão sobre nós. Não tem como esconder, você se esconder do mundo. Você é luz. Aonde você chega, já vão dizer: chegou um crente aqui, porque você fala diferente, você age diferente, você se comporta diferente. Amém? A sua forma de tratar as pessoas é diferente. Aleluia. É com educação, é com respeito. Você sabe até onde você pode ir. Não é verdade? Todo mundo já fica: chegou um crente aqui. Eu notei que você era um crente. Depois você conversa com a pessoa, você diz: rapaz, logo que você chegou, eu vi que você era diferente. Não é assim? Não é verdade, irmãos? Porque você está como se você estivesse sobre um monte. Os olhos do mundo estão sobre nós. Aleluia. Os olhos do mundo estão sobre nós. Outra coisa importante: assim como o sal se dissolve no serviço, também a luz se desgasta ao brilhar, irmão. A luz, ela precisa se desgastar ao brilhar. Ela precisa trabalhar, claro, né? Se a fonte da luz se apagar, todo aquele facho ali vai se reduzir, vai embora. Não vai ter luz. Agora, por que primeiro o sal e depois a luz? Você já pensou nisso? Porque Jesus, ele usa primeiro a metáfora do sal e depois a luz. Então nós vamos falar sobre isso nesse minuto. Vamos lá. Um grande escritor, um grande homem de Deus, chamado de D.M. Jones, em seu livro, ele também fala sobre o Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: que havia um propósito importante nessa ordem dessas metáforas, na ordem dessas metáforas. Então ele diz o seguinte: segundo ele, Jesus primeiro se concentra em mostrar o que o cristão é. Preste bem atenção. Jesus se concentra primeiro em mostrar o que o cristão é, antes de começar a falar sobre aquilo que o cristão faz. Jesus está dizendo: o cristão é sal, o crente é sal. Depois ele vai dizer que ele é luz. Ou seja, eu falei que o sal é algo interno dentro da igreja, dentro de cada um de nós. Você é sal. Amém? Aleluia. Você é sal. Então Jesus está mostrando o que o cristão é. Primeiro, fala de caráter, fala de testemunho. A luz fala de testemunho, mas o sal fala de caráter. Primeiro nós temos que ser, para depois nós dar testemunho. Não é o inverso, não. Tem muitas pessoas que querem testemunhar, mas não tem caráter. Tem muitas pessoas que querem falar do amor, mas ele falha no caráter dele, e ninguém vai dar ouvido para ele. Ninguém vai dar ouvido para ele. É preciso ser algo antes de fazer algo. Seja o sal antes de você ser luz. Amém? Dissolva-se, entregue-se, se comprometa. Então vamos concluir dizendo que a ênfase está na luz e não na lâmpada, não no que vem por fora. A ênfase está no conteúdo. Aleluia. É a luz
que é importante, não é o que vem por fora. A Bíblia diz que era colocado essa lâmpada num pedestal, em algo lá, em cima de uma estante. Ela não podia ser colocada debaixo, porque senão ela não ia cumprir o propósito dela. Ela ia ficar, porque o propósito era alumiar toda a casa. O propósito era trazer luz para toda a casa. Não se pode esconder quem você é. Você não pode ser o crente agente secreto. Você não pode chegar num lugar e ficar lá com medo. Não. Você é crente? Não, eu vou lá na igreja, mas eu estou indo aos domingos. Você está escondendo a sua luz. Querido, a política da obscuridade, de ocultar crenças e convicções, é muito usada no meio dos crentes hoje. Essa política da obscuridade, sabe? Vou ocultar minha crença. Pergunta: você é crente? Eu sou crente. Eu sou servo de Deus. Diga. Claro, você fala, mas eu tenho que dizer, pastor, se perguntarem, fale. Se perguntarem, diga quem você é. Fale da sua identidade. Você quer saber? Eu sou um servo de Deus. Faça como os 3 jovens que chegaram lá na Babilônia, e quando quiseram que eles adorassem aquela imagem, eles disseram: ei pá, nós não vamos adorar a imagem, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. E eles brilharam bem lá no meio da Babilônia, no meio daquela nação pagã. Eles brilharam no meio daquela multidão, sabe, queridos? Era uma multidão ajoelhada diante da estátua de Nabucodonosor, mas os 3 jovens estavam lá em pé, brilhando. Você foi chamado para ser luz, aleluia, glória a Deus. Estão tentando esconder a cidade edificada sobre o monte, estão colocando a lâmpada debaixo do alqueire. Agir assim é infidelidade deliberada a Cristo. E quero terminar com essa frase: a tua luz, que do alto foi dada a ti, não é para ser usada conforme a conveniência, mas para brilhar. É conveniente eu ser luz aqui? Mas não é conveniente eu ser luz aqui? Não vou me brilhar desse jeito. Tem pessoas que estão brilhando de acordo com a sua conveniência. Não, você precisa brilhar em todo e qualquer lugar que você estiver, que você for. Amém, queridos? Em todo e qualquer lugar. Crente não pode ir pela conveniência, dar testemunho de Jesus, ser luz. Não. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você está ficando em pé, vê aqui, terminando com essa ilustração. Um homem fora visitar um farol e disseram ao faroleiro: o Senhor não se apavora de viver aqui? O homem perguntou: é terrível este lugar para se permanecer nele? Não, respondeu o faroleiro, não tenho medo. Aqui nunca pensamos em nós mesmos. Como assim? Nunca pensam em si mesmos? Nós sabemos que estamos perfeitamente seguros e cuidados de ter as nossas lâmpadas brilhando e nossos refletores bem limpos, de modo que aqueles que se acharem em perigo possam ser salvos. Nosso cristianismo tem que ser perfeitamente visível a todo mundo. Aonde você for, você é um cristão, você é um servo de Deus. Hoje isso está caindo diante da nação, porque nós temos pessoas dentro dos poderes da nossa nação que não têm tido vergonha de confessar Jesus abertamente em qualquer lugar que eles vão. Quero que você seja assim. Eu creio que você já é assim, amém? Eu quero só motivar você a ser mais ainda, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso.
Obrigado, Espírito Santo, por ter nos dado essa grande oportunidade de falar da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar ao nosso coração uma palavra que faz nós refletirmos sobre o nosso papel como cristão. Pai, como sal e como luz neste mundo. Senhor, nesta igreja que o Senhor realmente tem levantado, esta igreja aqui nesta cidade, que eu creio que eles estão a cada dia se esforçando mais e mais para dar o bom testemunho de Cristo, Pai. Esta palavra é só para motivá-los, para incentivá-los a continuarem a testemunhando, Pai, e trazendo sabor para a vida das pessoas que perderam o sabor. O mundo está apodrecido, Pai, mas nós temos a responsabilidade de salgar o mundo apodrecido e trazer a Tua presença para esta sociedade que precisa, Senhor, mais e mais de Ti. Senhor, obrigado, que esta igreja, que nós juntos possamos, onde quer que formos, brilhar como luz, Pai, nessa escuridão deste mundo em trevas. Meu Deus, em nome de Jesus, dar à Tua igreja nesta manhã uma unção dobrada, dar à Tua igreja, Senhor, uma unção, Pai, de ousadia, de coragem, de intrepidez, para se levantar em qualquer lugar, Pai, e falar do Teu amor, e falar da Tua palavra, mas não somente falar, mas testemunhar com a sua própria vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, querido, eu quero fazer um apelo a você. Se tem no nosso meio alguém que se afastou de Cristo, que está também, que nunca fez uma decisão, eu não poderia deixar de fazer esse apelo, convidar você para vir aqui na frente, entregar sua vida a Jesus, confessar Jesus. Se você quiser fazer isso, venha agora. Se você também precisa de oração para alguma área da sua vida, você está precisando de um milagre, você está precisando de uma oração específica, se você quiser, venha receber em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós Te adoramos, nós Te amamos, nós entregamos a Ti agora, Senhor. Obrigado, aleluia. Aleluia. Vocês podem dar um forte aplauso a Jesus, pastor Daniel. Muito obrigado, meu pastor. Lhe amo muito, viu? Me abandone. Quem foi muito abençoado além de mim, queridos? Pastor Messias, existe uma frase que diz: a unção que você respeita, essa unção virá sobre você. E eu respeito demais a unção na vida do pastor Messias, a unção que existe nele, a unção que existe no ministério dele. E a gente se sente muito honrado em ter você aqui com a gente, viu, pastor? Obrigado mesmo. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui, mas eu sinto no meu espírito, daqui a 8 dias, 7 dias, são as nossas eleições. E é tão importante essas eleições para nós, porque nós vamos estar elegendo o nosso novo presidente, deputado federal, estadual, senador, governador, e a gente ter essa consciência realmente de ouvir Deus, de analisar bem a questão daquelas pessoas que nós vamos realmente estar votando. Eu quero fazer uma oração como igreja, para que todas as coisas estejam no controle de Deus. Não envolve, não é uma questão partidária, é a nação, é o nosso município, é o nosso estado. E eu quero poder orar nesse momento com você, antes de liberar você para ir para sua casa. Senhor, em nome de Jesus, em nenhum momento o Senhor nos
autoriza a nós apedrejarmos, a nós falarmos mal de autoridade, mas o Senhor, como Pai, nos direciona e nos encoraja e nos dá o mandamento para nós orarmos pelas autoridades, orarmos pela nação, orarmos pelos governantes, Pai. E nesse momento eu quero levantar um clamor ao Senhor em favor das nossas eleições desse ano, que vão acontecer, Senhor, domingo que vem, dia 2 de outubro. Pai, toma a direção de tudo, Pai. Todo trabalho, Senhor, que está sendo feito, Senhor, por trás para manipular, meu Deus, toda obra satânica, Pai, Senhor, todo projeto, Senhor, de pessoas que estão planejando para trazer benefícios próprios para si mesmo, Senhor, nós não aceitamos. Nós oramos, Pai, para que o Brasil, para que o nosso estado, Senhor, continue sendo, Senhor, uma nação, um lugar onde de fato e de verdade o Senhor vai prevalecer como Deus. Eu coloco a tua igreja, coloco o teu povo, que a minha vida também, que o Senhor nos dê da tua graça, Senhor, e da tua sabedoria, e que acima de tudo as orações dos teus filhos e a tua vontade venha prevalecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente domingo e uma semana de muitas vitórias em nome de Jesus. Amém? Antes de você sair, dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.